Fala Render People, bem-vindo a esse episódio do RenderFlix. Essa aula que você vai assistir agora é uma das mais de 300 aulas que eu tenho no meu treinamento completo. Mas eu quis liberar ela de graça para você ir se aquecendo para o nosso grande evento do dia 24, a Oficina do Render, onde você vai aprender a fazer um render realista do zero, mesmo que você nunca tenha trabalhado na área. Eu vou te falar tudo sobre o mercado e como você pode sim alcançar a sua realização financeira, sua liberdade financeira e realização profissional através da renderização. Vamos ao que interessa, vamos à aula, mas só lembrando, se você ainda não está inscrito para a Oficina do Render, se inscreve aqui na descrição desse vídeo, vai ter um link que é gratuito, você clicou, colocou seu e-mail, está inscrito e vai participar do maior evento de renderização de arquitetura que já existiu. Vem comigo e bora estudar! Chegou a hora da gente falar um pouco de dois efeitos muito legais, que é o Depth of Field e o Motion Blur. Tá? Esses efeitos realmente trazem bastante realidade aí para nossa cena, bastante realismo, quando utilizado de maneira certa. Tá? E a gente vai ver como ativar então eles dentro do software para a gente poder trazer para as nossas imagens mais realismo. Né? Vamos lá. Se eu compartilhar aqui com vocês, a gente... Logo após a parte que a gente viu Viewport Display, vimos a segunda parte, então DOF and Motion Blur. São duas coisas distintas, né? Se a gente for abrir aqui, você lembra que a gente tem dois controles, tá? O F, como a gente já viu, e quanto menor o F, mais desfocado fica, tá vendo? Quanto maior o F, mais nítido tudo fica. E o Motion Blur, que é aquele efeito que a gente já viu lá em fundamentos, né, de arrasto quando alguma coisa está em movimento, a gente tem o Shutter. E quando o Shutter está alto, a gente praticamente não vê o movimento. Então, mesmo que esteja passando um carro, uma pessoa, e o Shutter está muito alto, tá? Você não vai perceber esse arrasto de movimento. E quanto menor o nosso Shutter, mais arrasto. Então vamos só entender essas duas coisas separadas, né? Agora vamos nos concentrar no foco, no Depth of Field, tá bom? Que é profundidade de campo, que é realmente deslocar em profundidade um campo de outro, né? O que está em primeiro plano, o que está no campo focal e o que está lá no background. A gente vai descolar esses planos e vai dar esse efeito de profundidade de campo. Beleza? Vamos lá. Então a gente tem a nossa câmera aqui. E basicamente o que a gente precisa fazer para ativar o Depth of Field é o quê? É ligar aqui, ó. Enable. Uma vez ligado, vamos ver o que vai acontecer no render, tá? Vou colocar aqui na câmera e vou fazer um render. Bom, a gente pode perceber aqui que a gente teve um leve blur no que está em primeiro plano, o que está lá atrás muito pouco, mas basicamente tudo ficou muito nítido, né? Então, o que acontece para a gente poder forçar para deslocar mais esses planos? Lembra que a gente falou, era baixando o f-stop. Então a gente já ligou o Depth of Field, tá? E agora a gente baixa o f-stop para ter um efeito. Então, por exemplo, se eu colocar 8, eu vou até deixar ativado aqui para você ver. Ó. 8, já começou a borrar mais. 4, muito mais. 2, 1.2. Olha só como ficou completamente desfocado aqui, focado lá. E aparentemente isso aqui está focado, né? Por que eu digo aparentemente? Porque a gente de verdade só colocou a câmera, ligou o Depth of Field, diminuiu o f-stop, porém, a gente de verdade ainda não escolheu aonde que está o nosso foco. E como é que a gente faz isso? Ou aonde está o foco? O foco, gente, ele está exatamente aqui no target da câmera, tá? E como ele está muito perto dessa chaleira aqui, da segunda teapot, parece que o foco está aqui, mas na verdade até passou dela. E como é que a gente faz para trazer o foco exatamente nessa chaleira? A gente tem duas opções, né? Primeiro, selecionar o target e botar exatamente no meio dela,
que daí vai ficar o foco exatamente aqui. E daí quando eu fizer um preview, agora o foco está exatamente ali, tá? E temos outras opções também para escolher o foco. Se a gente vier aqui em Depth of Field, a gente deu um Enable. A gente pode dar um Override Focus, que é o quê? Eu quero dizer que o foco não vai ser o target, e sim um valor. E o que é valor? É a distância. Tá? Então, se eu vier aqui, visto de cima, o meu foco hoje está no valor 100. E ele até mostra aqui na planta. O foco está exatamente aqui, ó, 100. E se eu for aumentando, ó, então eu posso também vir aqui, mexer e dizer, eu quero foco aqui. Ó. Então, eu dei um Override Focus e vai ser no valor de 135. Quando eu fizer, vai dar certinho também. Ó. Pronto. O foco está ali. Tá? Mas também existe a opção... Deixa eu selecionar a câmera aqui. Eu dupliquei minha câmera sem querer, tá? Volta. Câmera 1. O meu foco está aqui em 135. Eu posso também dizer que é por objeto. Então eu venho aqui, objeto, tá known, eu clico nele e clico onde eu quero. Eu quero nessa Teapot 04. Ele vai colocar aqui, ó, Teapot 004, e quando eu fizer um preview, o foco vai estar ali. Tanto que se eu quiser mudar o foco, ó, eu posso vir aqui no Teapot e mudar. Eu quero esse aqui da frente. Clico nessa Teapot. Ó, o foco já mudou para cá. Eu quero que o foco seja lá atrás, nessa terceira. Clico nela e o foco está ali na terceira. Então, você pode usar todas essas maneiras para definir o foco da sua imagem. Eu, particularmente, gosto muito de colocar, na maioria das vezes, objeto. Porque eu pego, eu seleciono um objeto aqui e coloco. Tá? Acontece que existe ainda outra maneira bem legal também de especificar o foco, que é dessa maneira aqui. Ó. Eu vou mostrar para vocês. Que é sem ter a câmera selecionada nem nada, tá? Eu simplesmente estou aqui com a minha cena renderizando. No Corona, a gente tem esse pick aqui, ó. O que ele faz? Ele seleciona objetos da minha cena, tá? Se eu quiser, por exemplo, selecionar essa Teapot, eu só clico aqui, ó. E ele vai selecionar, tá? Só que eu não quero isso aqui agora, porque está no meio do render, tá? Eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero clicar com o botão direito. Você saca isso? E eu posso, como eu disse, selecionar o objeto. Ou eu posso clicar aqui e colocar Set Focus to this point. Olha que bacana. Então ele vai pegar o exato lugar do foco. Então não é num objeto, inclusive, é naquele pontinho que eu disse. Eu quero o foco nesse daqui, Set Focus to this point. Eu só clico com o botão direito do mouse na própria imagem e digo que eu quero o foco naquela distância. Ele compreende, eu quero o foco lá na última, lá, ó. Se eu conseguir acertar. Pronto, olha ali, ó. Ficou nítido aqui atrás, ó. Tá? Então eu consigo fazer isso. Não esquece de depois desligar o pick para você não clicar aqui e ficar selecionando as coisas da sua cena, tá? Se eu vier aqui na minha câmera e mostrar o que aconteceu, basicamente ele consegue entender a distância das coisas que está aqui no meu Virtual Frame Buffer e trazer aqui para o Value, que nada mais foi isso. Eu disse que eu queria o foco lá. Quando eu cliquei, ele sabe que da minha câmera até aquele ponto tem 318,095 centímetros. E foi o que ele fez. Ele simplesmente carregou esse número para a parte do Value aqui, tá bom? Né? E assim você consegue realmente fazer o foco da maneira que quiser. De novo, né? Eu queria só lembrar para você tirar esse pique, porque senão, ó, o que fica acontecendo? Ó? Vou selecionar isso aqui. Selecionei ela, tá aqui selecionado, tá vendo? Ó? Vou selecionar outra, ele tá selecionando tudo da minha cena, o plane. Então eu fico selecionando as coisas. E daí cada vez que eu clico aqui, fica mudando de seleção. E isso é ruim porque fica reiniciando o meu render interativo. Além do que, pode mover a sua cena, fazer qualquer coisa, né? Então lembre só de desligar esse pique. Mas ele é muito, muito legal para você
poder sim fazer o foco, né? Vamos até de novo aqui para terminar a aula com o foco certinho. Vou desligar o pique. E outra coisa que eu vou fazer aqui vai ser sim selecionar minha câmera. E tá muito desfocado, né? 1.2 aqui eu poderia trazer para 2.4, né? 4 até, ó. Já ficaria mais natural, tá? Para não forçar tanto esse depth of field. Ok? Então a gente acabou de ver como ligar o depth of field e que controles você tem sobre ele, mudando o f-stop igualzinho uma câmera real.